né, de uma situação, de uma experiência, vou participar, vou fazer as minhas férias, vou divertir. Sempre nós temos um objetivo. Então, todas as nossas ações que fazemos, mesmo que seja mais simples, sair de casa para ir no supermercado, nós temos um objetivo, ir no supermercado. Então, a gente sai de casa com algum objetivo, ou a gente faz alguma coisa com algum objetivo. Então, por isso eu estou, dentro daquele planejamento, retirando aqui para a gente analisar, avaliar, através dos objetivos. Aqui é o central do planejamento. A gente tem que começar o planejamento, na verdade, tem muita gente que começa pelo, a metodologia que eu vou utilizar, o conteúdo. Não, quais são os objetivos que vocês querem? Né? O objetivo é o central. Então, eu penso assim, que se você não tem um objetivo, não tem como planejar a estratégia para chegar nesses objetivos. Se você não tem objetivo, você não faz sentido avaliar se esse objetivo for alcançado. Avaliar o quê? Então, a importância da centralidade dos objetivos para dar noção para a gente começar a discutir um pouquinho sobre avaliação. Então, segundo Castro, né, ele diz o seguinte, que os objetivos oferecem um padrão pelo qual se estabelece se o processo de ensino e educação é realmente efetivo ou não. Se os resultados desse processo, qualidade dos conhecimentos, nível de formação de habilidades e hábitos, alcance educativo, coincide com o previsto nos objetivos, então o processo é efetivo. Chegamos graças a Deus chegamos, né, onde a gente queria chegar. Seus resultados são inferiores aos que haviam sido fixados nos objetivos, o processo não é efetivo e se faz necessário buscar vias e procedimentos para elevar seus resultados. Então, percebe quando, se a gente for analisar, for avaliar se chegamos ou não só no final do processo, corremos o risco de chegar ao final do processo e aí não conseguimos. A gente não refez a rota. É como se a gente pegasse o nosso carro, colocasse o Waze lá, né? E vamos acompanhar para chegar no endereço. Se eu entrar errado, logo a gente lá, refazendo a rota, refazendo a rota, refazendo a rota, você foi para o lado errado, você não vai conseguir atingir seu objetivo. Então nós precisamos estar também ligado nesse processo nosso de fazer as coisas, do ensinar, do aprender, você está ligado nessa possibilidade de refazer a rota. Porque corremos o risco de, durante a rota, vamos voltar, refaz a rota. Tá? Então é importante não deixar simplesmente para avaliar se alcançamos ou não o objetivo lá no processo final, tá? Da nossa disciplina no último dia. Mas é importante fazer também lá no processo final, e também durante. Né? Então, olhando os objetivos, quais são? Eu estive analisando, tem uma classificação esses objetivos. Né? Em geral, a gente perde muito tempo, né, nessa questão do objetivo, porque a gente, é um objetivo geral específico e pronto, vamos embora. Né, o geral, dá uma geralzona sobre onde eu quero chegar, eu quero fazer com que meus alunos, né, com a disciplina, tal, com esse conteúdo que eu vou dar, ele consiga desempenhar a sua profissão, e estimular o espírito de criatividade, né, tudo geralzão. E aí o específico, quero que meu aluno aprenda a calcular integral definida, que ele entenda que a aplicação da integral definida num contexto que exija o cálculo do volume. Eu estou falando isso na minha área, tá? Mas cada um poderia ter o seu específico com relação à sua disciplina. Mas aí, muitas vezes a gente se perde, eu me perdido somente nesses dois, né? O geral e o específico. Mas tem outros objetivos do ensino, outra classificação que a gente precisa tomar muito cuidado também em considerar no nosso planejamento. Então, temos 3 classificações aqui para esses objetivos, né, segundo essa referência que eu estou trabalhando, que são quanto ao nível de especificação, como é que os objetivos se classificam, quanto ao domínio e quanto ao nível de assimilação. Quanto ao nível de especificação, ele pode ser o geral ou específico. Quanto ao domínio, pode ser cognitivos, afetivos ou psicomotores, né, segundo Valdez. E quanto ao nível de assimilação, eles podem ser por compreensão, por reprodução, aplicação e criação. Vamos ver o que se trata cada um deles. Nível de especificação. Né? Deixa eu abrir aqui mais para... Vou abrir mais a tela aqui para nós, tá? Ficar mais legível. Então, nível de especificação ou especificidade. Os objetivos se classificam em gerais e específicos, né?
O geralzão, esse aqui a gente já até consegue trabalhar bem legal ele, porque é o que a gente, né, nos nossos planos de ensino sempre tem lá, né? Objetivo geral, objetivos específicos, né? Então, são resultados de aprendizagem alcançáveis em períodos mais amplos, né? Os gerais. Níveis de ensino, área de estudo ou disciplina. E descreve os comportamentos que se esperam dos alunos no final do curso ou no final da disciplina, né? Então, em geral, eles são definidos pelo sistema escolar, pela escola, pela Secretaria de Educação, aqui no nosso caso, né, o curso de formação de professores, especialmente licenciatura plena em matemática. Então, esses objetivos gerais são aqueles elaborados pelas diretrizes curriculares, né, na formação de professor de matemática. Então, lá traz para nós alguns encaminhamentos que devem ser feitos e como objetivo a serem atingidos pelo curso de licenciatura plena em matemática. Então, traz que é diferente das diretrizes curriculares do curso, por exemplo, de formação de física, tá? Então, cada curso tem as suas diretrizes. Então, eles estão geralmente nesses objetivos mais geralzão, tá? E pelo professor também, né? São definidos pelo professor. Em que sentido? O professor traz também uma gama de experiência e o que ele entende por educação, né? E por ensino também, e por aprendizagem. Então, essas crenças do professor também influenciam nessa construção do objetivo geral, tá? Os objetivos específicos, esses são definidos por nós mesmos, pelo professor, com base nos objetivos gerais, tá? Não pode... Esses são mais simples, concretos, alcançáveis em menor tempo, talvez em 4 meses numa disciplina, né? Por exemplo, o cálculo 2 meu, né? São explicitados na maneira de desempenhos observáveis ou operacionais, como, por exemplo, os objetivos da aula, da unidade, tá? Ou da disciplina. Tá bom? Então, geralmente a nossa disciplina é dividida em unidades, para cada unidade nós temos um objetivo, e esses objetivos são chamados de objetivos específicos, e quem trabalha esses objetivos somos nós, professores, né? No nosso dia a dia. Aqui eu trouxe alguns exemplos, eu peguei aqui, né, do plano de ensino, né? E também do PPC da matemática, e estava lá objetivo geral, né? Ou geral também eles trazem lá no perfil do egresso. Oferecer conhecimentos matemáticos fundamentais ao bom desempenho da profissão, professor de matemática. Desenvolver e incrementar habilidades concernentes ao raciocínio matemático, tanto concreto quanto abstrato, ampliando os horizontes de conhecimento e experiências do aluno. Ó. Fornecer uma visão mais completa de alguns modelos matemáticos. Desenvolver o espírito criativo e crítico do aluno, referentes à disciplina e à futura profissão. Transmitir ao aluno uma visão da relação entre matemática e as outras áreas do conhecimento, né? Desenvolver habilidades para a compreensão e resolução de problemas, visualizar determinados problemas reais através de modelos matemáticos descritos por meio dos conteúdos ministrados na disciplina. Então, só exemplo de objetivos gerais. Então, eu preciso fazer com que a minha disciplina, os objetivos específicos, ao definir e interpretar geometricamente a diferencial, eu preciso aqui verificar, eu preciso atingir também um objetivo geral a partir dessa definição e interpretação geométrica da diferencial, um caso bem específico da minha disciplina. Então, eu preciso fazer com que essa interpretação e definição geométrica da diferencial possa também oferecer um conhecimento matemático fundamental ao bom desempenho da profissão, por exemplo, do engenheiro sanitarista, que tem cálculo, do físico, que tem cálculo, né? De todos os cursos que tem cálculo, eu preciso também olhar até que ponto definir e interpretar geometricamente a diferencial vai ajudar com que também o aluno também tenha um bom desempenho na sua profissão. Tá? De que forma esses objetivos específicos podem também estar atrelados aos objetivos gerais. Então, eu não posso perder de vista. Tá? Não é somente algo para colocar lá para ficar bonitinho no nossos planos de ensino. Né? Então, definir os objetivos específicos, aqui nós temos os conteúdos que eu vou trabalhar mesmo. Né? Muitas vezes, né, isso aí eu falo também, eu já nas minhas, né, experiências, passei também por isso, né? Eu acho que a gente muitas vezes foca o nosso plano nos objetivos específicos, né, nos conteúdos. A gente esquece muito de linkar esses objetivos específicos com os objetivos gerais. Não esquecer que também nós devemos atingir esses objetivos mais gerais, né? Então, agora também uma outra situação que a gente tem é
os objetivos do ensino quanto ao domínio, né? A classificação dos objetivos do ensino quanto ao domínio. Os domínios podem ser cognitivos, afetivos e psicomotores, né? Então, isso também tem que estar fazendo parte, né? Os cognitivos estão relacionados aos conhecimentos, né? Conhecimento do cálculo, diferencial integral, as habilidades, como resolver, como integrar, como é que ele vai usar, os hábitos, a destreza, as capacidades e competências intelectuais que deverão desenvolver os alunos. Observação, concentração, né? Então, são coisas que ele vai desenvolver cognitivamente que vai ter como um dos objetivos nossos, tá? Fazer com que ele também desenvolva habilidades, né? Hábitos, destrezas, né? Capacidade de analisar uma situação e conseguir superar o problema ou encontrar a solução para esse problema que está sendo proposto, né? E também temos os objetivos, os domínios afetivos, né? Relacionado aos interesses, aos valores, sentimentos, atitudes e apreciações dos estudantes. Ao saber ser, está relacionado ao saber ser e ao saber se relacionar. Então, nesse caso, se eu estou, né, ciente de que eu também preciso trabalhar essa questão do domínio afetivo do aluno, então eu preciso também preparar ou planejar ações que levem a essa situação de fazer com que os alunos atinjam esse objetivo afetivo. Por exemplo, um trabalho, por isso é importante os trabalhos em grupos dos alunos, né? Como é que eles vão se relacionar em equipe? Como é que eles vão trabalhar em equipe? Tem aluno que não quer. Não, nós precisamos, porque hoje, se você for olhar, minha filha está fazendo, esse dia ela é formada em nutrição, né? Ela foi fazer um teste seletivo, e o teste seletivo era um trabalho em equipe. Dividiu cada um, os candidatos em 3 equipes, deram um problema para ser resolvido. E lá ficava alguém olhando como é que cada um das equipes, cada um dos membros das equipes faziam, ou quais eram as atitudes dele em relação à resolução do problema. Então, a importância disso, né? E se o aluno não consegue ter essa questão de também analisar a sua situação numa equipe, né? Quais são? Você tem valor. Hoje nós estamos muito preocupados muito com isso, né? Pô, precisamos escutar o outro falar. Fala, ouviu? Beleza. Agora eu vou analisar. Concordo ou não concordo? Por que eu não concordo com a sua fala? Então a gente está precisando muito disso, desse feedback de diálogos, né? Diálogos. E isso também nós podemos, através da nossa disciplina, mesmo que seja de cálculo puro, tem que ter essa questão da preocupação com a afetividade, com esse domínio da afetividade, que é um dos objetivos também. Tá? E outro, psicomotores, relacionados às habilidades motoras, né? Eu vi vários alunos também com certa dificuldade, né? Na situação de até escrever no quadro. Eu vejo assim, nós aqui na formação de professores, quando a gente fala, vai aluno, vai lá no quadro para me, né, analisar também como é que é a sua letra. Né? Então, alguns têm uma dificuldade motora no sentido de escrever mesmo, de pegar no pincel, escrever no quadro negro. Isso faz parte também? Faz parte. Né? A gente precisa também avaliar isso e precisa também colocar isso como um objetivo a ser conseguido também, a ser atingido nos nossos planos, né? Eu preciso avaliar depois. De que forma, né, a minha disciplina ou a minha atitude, né, está fazendo com que os alunos também desenvolvam essas habilidades motoras. No cálculo, na álgebra pura, como é que eu vou fazer isso? Tem jeito. Tem jeito. Nós temos colegas lá no departamento de matemática que tem umas ideias legais, né? Por isso que eu falo assim, depois vai ser uma dica para nós, talvez, né, para a gente conversar mais entre nós, né? Ô, fulano, como é que você faz lá? Como é que você faz para fazer com que os alunos se relacionem mais um com o outro? Nós temos que sair, né? Nós pensamos, eu sei tudo ou eu tenho medo de perguntar para o outro, né? Acho que nós temos que criar uma universidade mesmo, onde a gente possa ser solidário um com o outro. Porque os alunos também aprendem nessa solidariedade entre nós, nessa ajuda mútua entre nós professores, entre pares, né? Eles também aprendem. Pô, eles não tem essa graceira de, eu sei mais, eu sei menos. Não, vamos colocar aí, né? Colocar as nossas ideias, né? Convidar o colega, vem cá, colega, vem assistir minha aula aqui, vem o que eu estou errando aqui. Talvez essa estratégia que eu vou lá, né, apresentar para os alunos, eu estou achando que vai ficar meio estranho, mas você não quer assistir minha aula? Dá uma olhada aqui.
convidar, né? Sair desse medo da avaliação do outro sobre nós, né? A gente tem que se colocar à disposição de ser solidários. Então, a sala de aula deve ser simultaneamente um lugar de construção e fortalecimento da subjetividade, o eu, né? O processo de aprendizagem possui tanto um caráter intelectual como emocional também, uma vez que implica a personalidade do aluno em sua totalidade. Talvez a gente está trabalhando muito a questão do intelectual, né? E esquece muitas vezes que o emocional do aluno, a autoestima dele, nós estamos contribuindo para destruir essa autoestima, né? Tem aluno que fala, eu estou querendo fazer matemática porque eu queria aprender mesmo a matemática, porque na minha época lá, né, eu não aprendi muito, aí ele vem para aprender, e chega aqui e fala, meu Deus do céu, quero saber esse negócio não, aí desiste, fala, não quero saber de matemática não, eu achei que poderia, mas não dá não. Aí a autoestima dele fala, eu percebi que eu não sei nada mesmo, eu sou um zero à esquerda mesmo na relação à matemática. Então, muitas vezes, nós, com as nossas atitudes, né, eu estou fazendo esse também, essa avaliação, essa reflexão na minha atitude também. Né? Quantas pessoas podem estar pensando, pô, Demilson, cruz credo, eu até gostava da matemática, mas quando tive uma aula com o Demilson, Deus me livre. Quero saber mais de matemática, não. Vazei dele lá, nem quero saber mais. Talvez eu até agradeço ele por ter me colocado. Você não tem jeito para matemática, amigo, né? Mas não, se eu ouvir um negócio desse, meu Deus. Muitas vezes, né, eu falo do curso de matemática, nós temos a seguinte situação. Eu vou contar para vocês aqui. Quando eu fui aluno da matemática, em 1988, rapaz, quando eu falava para os outros assim, quando as pessoas perguntavam para mim, você faz que curso? Faço matemática. Ave, você é louco, hein? Aquela expressão louco que chegava no meu coração como uma massagem no meu ego. Eu sou louco, eu sou poucos loucos, né? Eu faço parte desse bando de loucos, né? Sou corintiano, né? E faço parte desse bando de louco, pouquinho, privilegiado, que gosta da matemática. E eu fazia questão, saía das aulas, pegava o ônibus, pegava aqueles livros de cálculos mais grossos possível, 2, 3 livros de cálculo, de 3 bibliografia, Leitode, Moonen, colocava debaixo do braço. Tinha mochila, mas não colocava na mochila porque eu queria que todo mundo dentro do ônibus visse os livros que eu estava carregando. E eu olhava assim de lado, as pessoas falavam, quer sentar? Não, não, tá bom aqui. Ave, que, olha só os títulos do livro, olha a grossura desse livro, cálculo, meu Deus do céu. E aquilo lá, ó, chegava como uma luva no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu sou o cara, né? E aí, muitas vezes, nós fortalecemos isso, que a matemática não é para todo mundo, é para poucos. Por que estou falando isso? Porque nós também temos que analisar essa questão do caráter emocional do aluno, né? Tal que não seja eu, Demilson, né, aquele que vai fazer com que o aluno sai fora da matemática, não queira nem ver a matemática e dorme com essa matemática o dia inteiro, está aí com ela, mas não quer saber de aprender ela nada, né? Então, essa é a classificação quanto ao domínio. Outra quanto ao nível de assimilação, né? Eu também preciso ter, dentro do meu plano, né, dos meus objetivos, além do geral específico, essa questão da assimilação. Como é que eu vou... Até que nível eu quero que meus alunos assimilem? Então, temos a compreensão, esse primeiro nível, que é da familiarização com tudo, né? Está associado ao conhecer. Conhecer é vou lá ver, o professor passou a primeira vez, legal. Veio com uma ideia show, né? Me senti motivado, né? Compreendi a ideia. Por isso que a gente pergunta, pessoal, e aí, entenderam? Fala, professor, até aqui tá tudo bem. Eu estou acompanhando, né? Seu raciocínio, e é lógico esse raciocínio, e eu assimilo numa boa. Mas será que eu consigo reproduzir esse raciocínio logo agora? Depois, passei o exercício de cálculo, vocês conseguem resolver? Fica. Cri, cri. Então, preciso também. Como é que eu faço com que os alunos também tenham essa capacidade de reproduzir? Ele vai pegar aquele conhecimento, ver as estratégias que o professor utilizou, né? Analisar, ver se consegue reproduzir aquela mesma estratégia, né? Se não consegue, talvez analisar no outro livro lá e ver se consegue criar uma outra estratégia. Né? Então, está associado ao saber.
tá? Esse nível de assimilação. Então, eu preciso, meus alunos têm que ter capacidade, no mínimo, também de reproduzir o que eu faço. Tá? Depois desse nível, será que ele consegue associar essa reprodução, ele consegue subir de nível um pouquinho mais e saber fazer? Ou seja, será que num contexto aplicado, esse aluno consegue analisar o que foi feito em sala, aquele conteúdo, e nesse contexto aplicado, consegue trazê-lo e utilizar esse mesmo conteúdo para solucionar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai ser refletido? Como é que eu vou verificar qual o nível de assimilação em que meu aluno se encontra? Será que ainda está no nível de compreensão, de familiarização com o conteúdo? Está no nível de reprodução, só consegue fazer aquilo que eu faço? Nas minhas avaliações lá escritas, ele consegue responder certinho, né? O que eu fiz no quadro, letra por letra, vírgula por vírgula, e eu me contento com isso. Ave Maria! E quando ele sai disso, tá errado, para com isso. Não fez o que eu fiz, não fez o que eu queria. Então, muitas vezes, você está ciente de que você quer realmente que o seu aluno só reproduza. Aquilo que você fez, o mínimo tá bom demais. Se é uma atitude que você está ciente disso, beleza, não estamos aqui para criticar. Né? Mas pense que há outros níveis de assimilação, e não só esse de reproduzir o que a gente faz, né? Dar a resposta que a gente quer. Então, numa prova mais dissertativa, né, mais aberta, a resposta do aluno, você tem que ler, né? Verificar o que ele está tentando entender. Muitas vezes até chamar o aluno depois. Vem cá, o que você quis dizer aqui, né? O que você quis dizer com essa fala aqui sua? Né? Então, muitas vezes, a gente precisa também verificar se realmente esse é o nível que eu quero de assimilação dos meus alunos. Tá? Senão, a aplicação. E agora? Como é que a gente pode fazer isso, né? Será que o aluno consegue aplicar esse estudo? Por exemplo, eu tenho um colega lá conversando com ele, ele até já se aposentou e foi um dos meus mestres maravilhosos também, o professor Provenzano, né? E ele tinha um trabalho não publicado. Eu falei, por que você não publica isso, né? Que está muito relacionado com esse nível de assimilação chamado aplicação. Está associado ao saber fazer. Ele tinha um trabalho que nós temos lá na matemática, no cálculo, nós temos uma teoria chamada integrais, né? E essas integrais, ela possibilita calcular volumes, né, de sólidos, né, de revolução. Volume de cilindro, volume de esfera, né, usando o cálculo diferencial integral, cálculo do século XVII. Então, esse professor, ele tinha um trabalho de analisar como é que são armazenados os combustíveis nos poços, né? E eles vão analisar e falar assim, são todos o combustível, o tanque, ele é colocado, é um cilindro que é colocado deitado dentro do solo. Aí ele falou assim, falou para a gurizada, como é que vocês conseguiriam entender como que o menininho lá, o frentista, vai todo dia de manhã com uma vara marcada, pega lá, analisa a altura do líquido e vai numa tabelinha e verifica essa altura do líquido, quantos litros tem lá. Você sabia que isso dá para fazer esse cálculo, né, do volume ou essa relação entre duas grandezas, né, uma de medida linear e a outra de medida de superfície? A gente vai relacionar isso. Aí ele propôs, né? Criou uma estratégia, fez um trabalho com calcular usando integrais, né, o volume desses tanques. Aí colocou o tanque com a base, o cilindro com a base circular, aí com a base inclinada, oblíqua. Ele fez vários e fez uma tabelinha que relacionava, né, se por acaso o dono do poço quisesse um tanque esférico, como é que ficaria essa tabelinha de relacionar centímetros com volume. E fez esse trabalho, falei, meu Deus, olha que trabalho legal. Os alunos vão a campo para fazer esse trabalho de analisar essa tabelinha a partir dessa motivação, tentar entender como é que é feito os mecanismos internos para chegar a essa tabelinha de relacionar centímetros com litro. Poxa, não publicou? Não. Ah, meu Deus, tá bom assim.
Meu Deus, e isso está muito próximo dessa aplicação. Como é que eu vou fazer com que os meus alunos cheguem a esse nível de assimilação através da minha disciplina, né? No sentido de aplicar aquilo que eu estou trabalhando, né? Aquilo que eu estou trazendo. Como é que ele pode fazer isso numa aplicação, num contexto? E se o nível de assimilação seu também, que você planejou e com o objetivo é chegar nele, acho que todo mundo, né? É essa espírito de criatividade, já que é um dos objetivos gerais, né? Como é que eu vou fazer com que o meu aluno seja criativo? Não só para nos ludibriar no dia da prova, né? A gurizada são espertas ainda. Tem umas gurizadas criativas demais, né? Ave Maria, não sei se na disciplina de vocês acontece isso, mas aconteceu de tudo. Dando aula ali no ICT, no aquário, para engenharia, no dia de avaliação, era um chove de papelzinho para lá e para cá, né, de lixo saindo pela janela. E nesse dia tinha uma plateia que gostava de ir lá na frente para ver todo mundo sofrendo a avaliação, né? Mas na verdade estava lá era para. Eu lembro que na minha época, né, também de graduação, tinha muitas propostas, né, de alunos que vinham, oh, faz para mim a prova lá e eu vou passando para você. Então, são criativos, né, nisso. Mas tem um porquê, né, dessa atitude dos alunos em querer sempre, parece que é uma guerra, né? Eu quero derrubar os alunos querem me derrubar, e vamos que vamos nessa briga danada, né? No dia antes que antecipa a prova, eu tô lá, esse aqui eles não vão conseguir, agora eles vão ver comigo, né? Eles bagunçaram, não foram na aula, ficaram mexendo só no WhatsApp, agora eu vou ver, agora vocês vão ver o que é bom para tosse, nessa hora, nesse momento que eu falei sobre algo específico lá do conteúdo, quero ver se alguém assimilou aquilo lá, pegou, então eu vou colocar isso agora. Então fica uma guerra, aí os alunos ficam lá em casa, né, pensando, né, poxa, como é que eu vou fazer para se eu colocar na borracha, ele vai ver. Tem que ver agora um ponto eletrônico, né? Vamos fazer uma coisa mais tecnológica, né? Aí fica nessa linha e esquece do conteúdo, né? A criatividade no sentido de que o aluno, né, possa, com as suas próprias pernas, com autonomia, pegar esse conteúdo aí e conseguir, ó, ele mesmo, analisar se um determinado contexto é possível de ser utilizar, por exemplo, a integral ou não, funções ou não. Tá? Então, como é que ele pode fazer isso? Eu preciso, então, trazer situações que levem-no a atingir esse nível de criação, de criatividade. Se o professor só se propuser a desenvolver em seus alunos o primeiro nível da compreensão, estará limitando toda a possibilidade de acessão gradual nessa espiral que deverá levar ao desenvolvimento da atividade criadora, como máxima expressão das possibilidades do aluno para transformar a realidade e a si mesmo. É claro que não é um nível assim, faz isso, não. Eles se juntam aí, né? A hora de compreender também tá, já estou reproduzindo. Então, é possível, não há uma regra de que tem que compreender, depois reproduzir, depois aplicar, depois ser criativo. Não. Pode acontecer no processo, tá? Então, vou falar nessa espiral aí, tá bom? Vamos lá. Agora, se nós estamos cientes dos objetivos ao qual queremos atingir, quero fazer a corrida de reis 10 quilômetros em menos de 1 hora. Como é que eu vou fazer? Treinei, papapá, papapá. Agora, como que eu vou verificar se eu fiz realmente em menos de 1 hora? Correndo, avaliando, usando uma estratégia para avaliar se esse objetivo foi alcançado ou não, né? E dentro dessa estratégia de verificar se o objetivo foi alcançado ou não, nós temos, né, a ideia da avaliação, né? Precisamos avaliar. Certo? Aí entra o nosso bendito instrumento chamado avaliação. E essa avaliação aí nós estamos já, muitos desenvolvem verdadeiras experiências maravilhosas dentro de sala, né? Mas o que a gente precisa é essa compreensão geral. O que é essa avaliação, né? Ela supõe um estabelecimento de um juízo, né? De valor. Tem um viés subjetivo. Se expressa através de códigos de avaliação, conceito ou nota, né? Então você vai lá, o cara concentrou bem,
né, ele foi esforçado. Quanto vale isso, esse esforço dele? Apesar de a nota não refletir na hora dele fazer a prova lá, né? A gente fica nessa busca, né? Puxa vida, mas ele se esforçou. Ele ia na minha sala, conversava, propunha ideias, dialogava comigo em sala, trazia dificuldades, né, para dentro da sala. Mas na hora da prova, não sei o que acontecia com esse menininho, né? Talvez era um momento de eu, talvez o meu instrumento, né, deixasse esse menininho aí meio mais preocupado, né, com a questão emocional, não conseguir regular suas emoções, aí fica nervoso demais. Então, vamos propor para esse menininho uma forma diferente de avaliá-lo? Por que não? Você já sabe que ele não está legal, ele não consegue lidar bem com as suas emoções, com a ansiedade, com a angústia, chega na hora, dá some tudo, não consegue nem ler, a vista fica turva. O que a gente pode fazer? Eu sei que nós não temos todo o tempo do mundo, né? Um tempo tem uma arma nas nossas costas aí falando assim: olha, você tem que terminar essa disciplina em 64 horas, porque essa disciplina tem que dar todo esse conteúdo, porque tem uma disciplina logo na frente que vai precisar desse conteúdo para trás. E aí, meu Deus, por isso que eu falo que é preciso nós começarmos a trabalhar na universidade em equipes. Equipe, plano. Você vai dar o cálculo 3, né? Eu dei o cálculo 2, é o seguinte, lá no cálculo 3 vão precisar disso, 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 né? Mas ó, no cálculo 2, eu não consegui chegar nessa situação, essa turminha que tá, ainda tem essa dificuldade, se você puder, né, trazer, talvez numa sua ótica, numa maneira de você explicar, pode ser que eles atinjam rapidamente, né? Mas eles conseguem avançar. Conversar um com o outro. Eu, professor Dornelas, tem muito disso. O Dornelas dá geralmente o cálculo 1, eu dou o cálculo 2. Dornelas, e aí? Como é que é a turminha? Né? Como é que é o emocional dessa turma? Dá para apertar um pouquinho mais? Como é que foi? E até onde vocês foram com o conteúdo? E aí, como é que eles se saíram desses conteúdos? Né? Como é que eles são em questão de um ajudar o outro? Ou eles são mais cada um na sua? A gente conversa, né? Porque a gente tem que também prever a situação. Nós não estamos falando muito dessa tal da educação inclusiva, né? Mas quando a gente fala de educação inclusiva, parece que é só para pessoas com deficiência. Mas não, eu estou tendo uma grata satisfação de fazer a leitura, né, um estudo sobre o desenho universal para a aprendizagem, o DUA, e ele traz, assim, mudou toda a minha concepção com relação a isso. Depois, é claro que eu tive uma experiência, nosso curso de matemática teve uma experiência com uma aluna, né, com deficiência auditiva, e aí nós sentimos na pele essa questão de incluir ela que estava, parece, num mundo totalmente estrangeiro para ela. E aí me veio a pergunta: tem muitos alunos sem nenhuma deficiência física, nenhuma deficiência que limite a sua aprendizagem, mas que se sente um verdadeiro excluído do processo dentro da sala dela. Ele fica quietinho lá no canto. Para nós é até bom, né? Vambora, a gente precisa correr com essa disciplina aqui, com esse conteúdo, e deixa o menininho lá de lado. E aí a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência e exclui pessoas sem nenhuma deficiência, mas que estão excluídas ali do processo. Não se sente, não se sente nem parte, ele não se interage com ninguém, né? Nem os alunos também. Ele quer estar assim mesmo, professor, não liga não, né? Então, muitas vezes, e isso me fez mudar as atitudes dentro da sala de aula, porque também os nossos alunos, muitos deles estão se sentindo verdadeiros excluídos do processo educacional. Estão indo aos trancos e barrancos aí. Vamos chegar? Vamos chegar. Mas a gente poderia ajudar ela nessa chegada. Demilson pode correr os 10 quilômetros da corrida de reis menos de 1 hora? Pode. Sozinho, vai ter sofrimento danado. Mas com um orientador físico do lado, dando os exercícios, olha, esse exercício aqui é bom para você corrigir a sua postura, suas técnicas, né, de corrida, de passadas, respiração. A demissão vai tranquila. Assim também é o processo dentro da sala de aula, né? Infelizmente, a gente, muitas vezes, né, a gente se prende muito a cumprir aquele conteúdo, varrer ele de cabo a rabo, mas esquecendo de que
várias pessoas estão aí acompanhando você e precisam dessa sua orientação. Então, tem que dar uma paradinha aí para dar uma olhada. A avaliação, seu papel é avaliar conhecimentos, não só conhecimento, mas habilidades, valores e competências, né? Suas peculiaridades fundamentais são caráter sistemático, ou seja, ele é frequente, parcial e final, né? E caráter processual, ele é contínuo. A avaliação é contínua, se estende ao longo do semestre ou do curso. Tá? Então, por isso que eu falo que nós somos uma equipe, né? Os professores, né? Que se prontificam a trabalhar, né? As disciplinas, ou o currículo de um determinado curso, deve se sentir membro de uma equipe. E essa equipe é uma equipe de corrida de revezamento por bastão. Tem um bastãozinho, eu estou com ele agora e vou passar esse bastãozinho para outro. Mas eu não posso esquecer do objetivo final. O que eu quero, o que nós queremos lá? O perfil do egresso é esse. Toda a equipe tem que saber qual é o perfil do egresso. Mesmo que esse membro seja do departamento de matemática e vai trabalhar lá na administração, ele tem que colocar na cabeça que ele faz parte de uma equipe chamada administração, cujo perfil do profissional lá talvez tenha algumas diferenças com o perfil do profissional aqui da matemática. Então, por isso, ele não pode ir com essa ideia de que ele vai fazer parte de uma equipe, mas com a cabeça ainda como membro da matemática. Aí ele quer que o aluno da administração seja um perfil do egresso matemático, né? Aí complica. Né? Então, por isso a importância de nós sabermos que fazemos parte dessa equipe, né? E os nossos critérios de avaliação, as nossas avaliações têm que estar atrelado também ao que a equipe está lutando, está trabalhando duro, junto, cada um na sua área lá, para fazer com que o aluno consiga, o egresso consiga ter aquele perfil já planejado lá no PCC, no PPC, né? O projeto curricular do curso. Certo? Então, a avaliação, ela tem essas funções, né? Ela tem a função de instruir, né? Consolida, aprofunda e sistematiza os conhecimentos, as habilidades, os hábitos e valores, né? Instrui na questão de quais são as habilidades para você trabalhar essa questão da avaliação. Precisa ter concentração, precisa ter, né? Observar bem as questões, né? Educa o sentido da responsabilidade, ou seja, você também, aluno, é responsável pelo seu estudo, né? Você tem uma responsabilidade social, tem uma sociedade que está aí investindo em você através dos seus impostos, e o mínimo que ela quer de você é que você abrace esse estudo, né? E depois retribua essa sociedade com os seus conhecimentos, disponibilizando, ajudando as pessoas a viverem melhor. Então, esse seria o papel educativo da educação. Também fazendo um aluno, você tem uma responsabilidade nesse processo também, tá? Também diagnosticar, permite obter informação sobre quais aspectos do conteúdo, habilidade, hábitos e valores estão sendo afetados, né? Os alunos aqui não se perderam aqui numa questão, e nessa questão exigia muita a relação do conteúdo com algo, né? Por exemplo, de um contexto, a utilização. Então, aqui precisava muito deles observarem o que há de diferença nessas duas estratégias. Então, muitas vezes a gente coloca questões, né, nas nossas avaliações de duas estratégias, ou então, geralmente você coloca isso, o aluno veio resolvendo, e de repente ele errou aqui, deu essa resposta. Onde é que está esse erro, né, desse aluno? Então, talvez a estratégia que eu propus é a diferença do que o aluno poderia resolver, mas isso é importante, faz parte da avaliação. É um objetivo meu, fazer com que o aluno também entenda que tem uma estratégia ali naquele exercício que pode ser diferente da dele. Tá? Diagnosticar em que medida se estão cumprindo os objetivos estabelecidos no plano da disciplina e programa de estudo. Bom, primeira avaliação. Primeira unidade. Vamos olhar. Foram bem os alunos aqui. A maioria não foi bem. Onde é que está o problema? Tem que dar uma paradinha, né, moçada? Eu falo isso, mas eu estou aqui me chicoteando. É difícil dar essa paradinha.
Você tem essa arma, então você tem que cumprir esse negócio, tem que cumprir. Então, precisamos também ter uma liberdade, né? Para, olha, vamos trabalhar essa, ou então propor outras situações extras, né? Para que o aluno, mas aí o aluno também teria que ter condições para desempenhar essas propostas extras que a gente propõe para ele, né? A universidade tem muitas, essa questão, principalmente das tutorias, né? Mas a gente até discute essa questão da tutoria, uma maneira de o aluno também que não tem tanta habilidade com a matemática básica, né? Ele tem essa oportunidade de fazer tutorias com outros alunos, né? Que estariam exercitando também, né? As primeiras caminhadas no processo de ensinar, né? Criar estratégia para ajudar o outro colega que não tá tendo condições de superar essas dificuldades matemáticas. Só que esse menininho, né, que vem fazer essa tutoria, na hora que chega os dias das provas, ele vaza, porque ele tem lá no seu currículo, tem que cumprir com essa disciplina. A tutoria está ali como uma forma somente para ajudar ele. Ele pode sair dessa ajuda, não querer essa ajuda por um determinado tempo. E aí tem essa dificuldade, né? Eles pegam muita coisa e aí é até difícil trazer outras coisas, né? Paralelas, né, que possa estar ajudando. Mas não podemos deixar. Função da avaliação também, desenvolvimento, né? Desenvolver o quê? Desenvolver a personalidade do aluno, cultivo da vontade, o pensamento independente, desenvolver a atenção, a memória, a criatividade. Nós tínhamos um professor também, outro professor show de bola, foi meu professor também, professor Alexandre, né? Nossa turma, no primeiro ano, né? Ele exercitava isso, a questão da personalidade, da honestidade. Então, pessoal, eu estou propondo para vocês aqui essa avaliação, tá? Mas eu vou deixar vocês à vontade. E a regra é, vocês têm que fazer sozinho, porque eu quero saber o que vocês sabem, não o que o grupo, né? O que cada dois, cada três sabe, tá? E aí ele saía das salas, saía, ia tomar um cafezinho, voltava e nós tudo lá. Pô. E ninguém ficava, ô, passa dois aí, me passa três, me passa quatro. Mas é porque ele tinha uma maneira de trabalhar o conteúdo que a gente ficava até assim, é sacanagem nossa fazer isso. Puxa vida, olha o esforço dele, olha quanta coisa ele traz diferente, olha essa habilidade que ele tem com as coisas, de trabalhar, essa responsabilidade que ele traz, né? Puxa, o cara, sério, aparece todos os dias na aula certinho no horário. Ah, não, isso é sacanagem nossa. Olha o que ele desenvolveu em nós, só com as atitudes dele. Não precisa criar uma questão, atitude. Então, a atitude nossa também ajuda. E na hora da avaliação é importante desenvolver isso, né? Ser o momento de desenvolver também essa questão da personalidade, da honestidade, desses outros valores, né? Interessante. E também função de controlar, né? Planejar, recepcionar, ordenar e classificar a informação acerca das transformações que têm lugar no aluno, tanto por etapas como nos resultados. Né? Então, verificar onde que ele foi, nesse conteúdo aqui, onde é que ele está. Então, a gente precisa também ter esse controle, né? Se realmente o processo está sendo caminhado e atingindo os seus objetivos, tá? Espero que não seja muito cansativo aí, né? São coisas que a gente já viu, né? Então, mas é bom sempre fazer essas análises. Acho legal essa preocupação, né, da formação docente, dessa equipe, né? Todo mês trazer um tema para que a gente, né, possa aí sempre estar repensando a nossa prática, né? É bom isso. Bom, nós tivemos uma pandemia que nos pegou de surpresa, alguns, né, com a ajuda de um, de outro, conseguimos, outro conseguiu. Agora no finalzinho, quando nós já estamos pegando o jeito, vamos voltar para o presencial, graças a Deus, né? Se Deus quiser, nós vamos voltar, né? Mas a mim com outra mentalidade, né? Algumas coisas que ficaram, olha só, o processo de avaliação que nós já desempenhamos na atitude nossa com relação às aulas que a gente trabalhou nesse processo remoto. Muitos viram que ao trazer o presencial para o remoto evidenciou falhas tremendas das nossas atitudes no presencial. Quem pegou isso, anotou. Ah, não, isso aqui não vou fazer lá, não. Nem pensar, já vou mudar minha prática lá.
né? Então, Amados que veio para o bem. Né? Isso, como pegou a gente, nós também precisamos que repensar toda a nossa forma de planejar, nossa forma de avaliar, né? E tudo isso vai trazer para nós ganhos, né? Para quem realmente aproveitou e está aproveitando esse momento para fazer uma reflexão da sua prática, né? Para o presencial. Eu acho que vai ser umas mudanças maravilhosas aí. Várias pessoas vão que eram, né, resistentes até mesmo à tecnologia. A universidade vai ter um problemão aí, né? Vai ser bastante gente querendo usar as tecnologias, as propostas que a universidade coloca. Então, vamos ter que se virar aí, né? Isso é bom. É uma avaliação que a gente faz no nosso próprio processo, uma autoavaliação nossa. Então, a natureza das avaliações, nós temos as variações somativas, que geralmente, né, acontecem ao fim do período. Em geral, são as que mais a gente faz, né? Assim, né? Pega, somando, né? Se você for olhar alguns planos de ensino, tem lá as avaliações parciais. Aí vamos lá, essa avaliação da primeira unidade, A1, A2, A3, soma tudo, divide por 3, né? Dá uma média, né? Aí soma no final do período essa média, né? E aí, muitas vezes, a gente, ao utilizar essa avaliação somativa, a gente está muito preocupado com a questão do comportamento, né? Eu dou uma coisa e preciso que ele me dê um feedback, e nós ficamos nessa troca e eu analiso. Esse feedback seu tá ok, beleza, nota tal, né? A gente não preocupa muito com como é que você fez esse feedback, como é que você se comportou desde o dia que você entrou até hoje, né? Nesse primeiro mês que a gente vai fazer essa primeira avaliação, o que eu percebi nas suas respostas às minhas indagações. Isso aí faz parte de um processo chamado avaliação formativa, que é feita ao longo do processo. Não é somente naquele dia, né? Somar pequenas parcelas, pequenas avaliações e dar uma nota. Não, mas é ao longo do processo. A observação. Daí uma habilidade, né, necessária e que está nos deixando, tirando, nós estamos em falta, né? Nós estamos perdendo um pouco, não só nós, mas os alunos também, chamada observação. A observação é tão necessária que a ciência ela vive disso. Nós também, né? Nos nossos projetos de pesquisa, o que a gente faz? Observa fenômenos, alguns simulam esses fenômenos. A matemática também observa fenômenos. Observa essa relação entre um teorema e outro. Esse teorema aqui que foi feito dessa maneira. Então, os nossos objetos de pesquisa talvez não sejam um objeto concreto, mas isso também nós temos um objeto. As equações, os teoremas, as teorias, essa teoria com essa aqui, então essa análise que vai nos dando possibilidades, né, através da nossa observação, de encontrar o que? Um padrão. A gente busca padrões. Nós estamos aí hoje, né, buscando tentar e nós estamos enfrentando sérias dificuldades com esse busca por um padrão, com as consequências do Covid, né? Cada hora ele se veste de uma maneira e de repente tem um padrãozinho que tá, não, esse padrão dava para essa cepa. Agora já entrou essa outra variante, o padrão dela é esse. Opa, agora já entrou outra variante, o padrão é esse, mas não, que loucura que nós estamos vivenciando, né? A busca deu padrão. Tão necessário para identificar esse padrão é a chamada observação, né? Eu falo isso que a gente está perdendo muito porque se vocês fizerem, né, façam um testezinho quando vocês saírem, vocês fazem um trajeto, por exemplo, toda vez vou para a universidade, saio de casa, pego aqui a Carmina de Campos, chego lá no Córrego do Barbado, dobro à esquerda, entro na Fernando Correia, faço o contorninho, entro dentro da universidade, estou lá no ICT. Nesse trajeto, tem alguns cruzamentos perigosos. Teve um dia que eu cheguei na universidade e falei, meu Deus, já estou aqui. Como é que eu passei por aquele cruzamento perigoso? Será que eu parei? Será que eu dei sorte de estava aberto o sinal? Não lembro. Será que alguém teve algum acidente alguma coisa diferente nesse trajeto? Não. A gente já automatizou.
automatizou, vai indo, de repente a gente está fazendo as coisas, acorda de manhã, escova o dente, vem para o café para preparar a aula, fica automatizado. Então, a importância desses momentos aqui, de dar uma parada, para aí, das 8 às 10, vamos dar uma analisada. É verdade, eu já estava automatizando as minhas formas de avaliar, as minhas avaliações. É importante isso, tá? Chegou o 011, só um minutinho aí. Não sei se vocês têm esses problemas aí do 011 aí, tá direto, né? Então, mas vamos que vamos. É bom ter um, né? Você tá falando de dar uma parada, ó, já deu uma paradinha. Mas vamos que vamos. Então, é importante essas paradas para a gente fazer, observar. É preciso dessa bendita habilidade tão necessária à ciência e tão necessária a nós como um todo. Observar. Até mesmo, né? No dia a dia nosso, dívidas tão maior do que a gente recebe, precisamos ver onde é que está, observar onde é que está o vazamento no nosso orçamento doméstico, onde é que está o vazamento aqui em casa, a gente tem que buscar observação. Tá? E tem essa outra aqui, a formativa alternativa, né? Que tem o Domingos Fernandes, que é um pesquisador português, escreveu um livro chamado Avaliar para Aprender, ele vem propondo não só uma avaliação formativa, mas formativa alternativa, em que há possibilidade dos alunos também participar e se sentir também membro e sujeito desse processo. A gente vai perceber, tem algumas atitudes que os alunos fazem e que mostram para nós que eles não estão fazendo, eles não estão se sentindo membros desse processo e, nesse sentido, responsáveis também nesse processo de ensino e aprendizagem. Não é só o processo de ensino, não é só o papel do professor, só os deveres do professor, mas tem o papel, a responsabilidade do aluno também. Né? E esses dias o Rodolfo mandou para nós aí, olha só, né, tem um colega nosso que está reclamando que os alunos deixam. Se você dá tempo para ele entregar um trabalho, ele deixa, pode dar o tempo que for, ele deixa lá para o finalzinho, faltando no último minuto de fechar o AVA aí que ele quer entregar. Aí ele liga para você, professor, estou tendo problema no AVA aqui, né? Minha internet caiu, eu não sei o quê, mas teve um mês. No dia que ele vai entregar, a internet dele cai, tá? Então ele não está se vendo membro ou sujeito também desse processo. Esse trabalho o professor sabe, né? Ele sabe da resposta, ele deu isso aí, mas ele que quer, é só fazer qualquer coisa aqui mesmo, não é meu. É só para mim ver se vai ter uma notinha ou não e pronto, eu entrego. Então ele não se sente responsável. Talvez as nossas atitudes, né, levem isso a ele a pensar desse jeito. Então, eu trouxe algumas das características principais dessa avaliação formativa alternativa, que é uma avaliação interessante, né? Ela é organizada para proporcionar um feedback inteligente de elevada qualidade, tendo em vista melhorar as aprendizagens dos alunos. Então, o foco aqui é feedback. Fez uma avaliação, opa, moçada, eu avaliei vocês, né? Então ele vai falar muito do feedback. Então, o feedback é determinante para ativar os processos cognitivos e metacognitivos dos alunos, que, por sua vez, regulam e controlam os processos de aprendizagem, assim como para melhorar a sua motivação e autoestima. Tem uma prova, né, Demeus? Entrega só no final do semestre as 3 avaliações. No final do semestre eu vou entregar tudo? Meu Deus! Que hora que o aluno vai falar, eu errei, poderia ter melhorado isso, né? Professor, por que você não entregou isso antes, né? Demilson, faça a prova e entrega logo. Fica demorando demais para dar esse feedback, né? Feedback de lista de exercício só para os alunos fazer, só para livrar, para dar um pontinho para ele. Não, tem que ter um objetivo essa lista de exercício. Também acompanhar nesse processo, né? Como é que está a aprendizagem. Então, eu preciso dar esse feedback para o aluno, né? A natureza da interação e da comunicação entre professores e alunos é absolutamente central. Então, eu preciso ter uma interação, eu e os alunos, né? Porque os professores têm que estabelecer pontes entre o que considera ser importante aprender e o complexo mundo dos alunos, né? Eu vejo assim, agora eu vou falar uma coisa certa, por isso que eu falo de viagem, né? Numa viagem, ou vamos supor que eu sou um guia turístico, né? E o papel do guia turístico, ele já passou por toda aquela paisagem, conhece toda ela, sabe onde é que tem as dificuldades, né? Sabe onde é que tem
uma trilha que não vai levar a nada, não tem nada lá mesmo. Mas se quiser que os meninos vão lá, tudo bem, ele deixa, mas ele tira logo, né? Então, nosso papel... E aí, o que ele vai fazer? Orientar nós nessa trilha, vai explicar, tal, tal, tal. Então, ele é alguém que fez esse percurso antes, né? É a gente, nós somos como esse guia. Ele vai trazer coisas importantes, né? Que ele achou importante na ótica dele, mas que também dá possibilidade, né? Para a pessoa, oh, achei importante isso, mas aquilo ali que ele não falou, eu achei legal, né? Então, essa interação de comunicação entre professor e aluno é primordial, tá? Nós precisamos estabelecer aí, ó, gurizada, vocês querem ir para tal? Não, não vai por aí não. Segura a onda, vamos por aqui, porque ainda não temos todo esse cabedal de informações para superar, para ir onde você está querendo ir. Mas é possível ir? É possível. Se você quiser conversar comigo, vamos lá depois na minha sala, tomar um cafezinho e vamos conversar sobre isso. É até bom, né? Para deixar o aluno também falar, ah, tá, é possível fazer, mas preciso disso, 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 para conseguir entender lá. Os alunos são deliberados, ativos e sistematicamente envolvidos no processo do ensino e aprendizagem. Eles se sentem responsável também, um sujeito da aprendizagem. Se não foi legal, ele também tem que fazer uma autoavaliação. Como é que eu fui para essa prova? Não estudei direito, não dei muita atenção, faltei muita aula, né? Não foi legal mesmo, então eu também tenho que ter essa autoavaliação, né? Então, partilhar e tendo amplas oportunidades para eles também elaborarem suas respostas e partilharem o que e como compreendem. Além disso, as tarefas propostas aos alunos, que desejavelmente são tanto de ensino como de avaliação e de aprendizagem, são criteriosamente selecionadas e diversificadas. Aqui eu falo das nossas listas de exercício, né? Demilson, sua lista de exercício tem 50 exercícios, Demilson. E tudo do mesmo jeito. O menininho não está só fazendo a sua disciplina, Demilson. Ele está fazendo outras. Então, por que você não escolher aqueles exercícios que realmente vai fazer com que ele dê passos na aprendizagem do conteúdo? Então, não só pegar um Ctrl+C, Ctrl+V de listas lá, colocar, vai lá, vai estudar. O menininho, coitado, né? Tem muita coisa para também administrar. 50 exercícios, mas eu tenho aí, na média, aí, 6 disciplinas por semestre, 50 exercícios cada disciplina, cada um querendo de um jeito, cada um querendo que ele faça aquela disciplina dele bem feita. Meu Deus, então por isso a gente precisa, né, realmente escolher e entender que lista de exercício, um seminário que ele vai preparar, um debate que ele vai preparar, tudo isso faz parte do processo e tem que ser criteriosamente selecionado, né? Dá 50 exercícios, tudo calcula integral, calcula integral, calcula integral. Não tem jeito, né? A habilidade de calcular vai estar atingida, mas e as outras? De pensar, de observar, né? Para que serve? Como que surgiu? Aonde que eu aplico, né? Como é que vai ficar essas outras habilidades? Né? As tarefas refletem estreita relação entre as didáticas específicas das disciplinas, que se constituem como elementos de referência indispensável, e a avaliação, que desempenha um papel relevante de avaliação dos processos de aprendizagem. Então, essas tarefas, como eu disse para vocês, o que a gente passa para os alunos fazerem, para eles darem as suas respostas, elas têm que estar atreladas, né? Tem que ter uma relação com aquilo que a gente está falando, né? A didática que a gente usa, o nosso comportamento, a nossa atitude em sala. O ambiente de avaliação das salas de aula induz uma cultura positiva de sucesso, baseado no princípio de que todos os alunos podem aprender. Então, é por isso que a gente tem que também fazer com que, se o aluno viu que o aluno... Tem uma vez, tem um professor, ele foi sincero com o professor. Hoje não estou legal. Eu, particularmente, sou bem tranquilo com relação a isso. Não estou legal. Mesmo que ele seja mentiroso. Não estou legal para fazer essa prova hoje, professor. Não estou. Aí eu falei, quando que você pode fazer? Ah, eu posso fazer sexta-feira. Então tá bom, sexta-feira pode ser feito? Sexta-feira? Pode. Então vai para casa, vai estudar, né? E aí sexta-feira você vem. Então, também o aluno, né? Ele percebe que ele não vai estar num dia legal, vai sair, e se eu bato o pé, não, você tem que fazer, porque senão vai pedir, peça segunda chamada, tal. É possibilidade de conversar sobre isso.
né? A possibilidade. A gente conhece os nossos alunos. A gente sabe quem são aqueles que, por qualquer motivo, inventam qualquer situação e outros que não, que são verdadeiramente. Mas até aqueles que inventam, talvez chamá-los para conversar. Ô, mas sincero, você não estudou, né? Não vai matar o cachorrinho seu lá, não, né? Que você teve que levar no veterinário. Larga de mão. Você não pode. Tudo bem, então vou te dar um tempo para você estudar. Você não estudou nada, você não fez nenhuma lição, não fiz. Tudo bem, uma semana você consegue fazer isso? Acho que uma semana dá. Então tá bom, vamos lá fazer. Porque o meu objetivo é fazer com que eles aprendam o conteúdo. Né? O objetivo nosso é verificar, através das avaliações, que os nossos alunos realmente estão atingindo o objetivo ou não. Se eu sei que ele não teve condições, eu já sei a resposta. Ele não, eu vou falar, ele não conseguiu atingir o objetivo. Mas se eu tivesse dado um tempinho, um prazo para ele se organizar também, mas também tem que ter ciência, né? Muitas vezes nossas disciplinas não é só para avaliar, não é só a avaliação central, mas também o objetivo a ser alcançado, né? Aquilo que a gente está fazendo. Então, por isso a importância, é nisso que esse autor, o Domingos Fernandes, fala dessa avaliação formativa alternativa, porque ele também percebe que é possível, através das nossas atitudes, trazer o aluno a assumir a subjetividade também, assumir a preferência, ser o ator também dessa relação. Tá? Então, para ele, a avaliação formativa melhora profundamente a aprendizagem de todos os alunos, né? Aí tem que testar para ele, é isso. Os alunos que mais se beneficiam desse tipo de avaliação são os que apresentam mais dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Ele conta uma história também, né, um testemunho de que teve uma aluna que não estava conseguindo, não conseguia se dar bem, né, emocionalmente quando vinha a prova, né? E aí ele, mas o que está acontecendo? Ela não consigo, professor. E aí ele propôs para ela uma apresentação, né? A mesma coisa também, ela não consegue falar em público, né, e tal. Aí ele foi propondo outras estratégias, né, de avaliação. Aí ele viu que ela se deu muito bem numa apresentação que ele fez online. Fez uma live e ela apresentou numa boa. Aí, um instrumento estava atrapalhando avaliar se ela tinha atingido o objetivo ou não, e ela tinha atingido o objetivo. Ah, mas aí nós temos que estar na manga, né? Quais são os instrumentos que a gente pode utilizar, né? Tem agora podcasts, né? Criar podcast para criar uma fala de 5, 6 minutos, né? Sobre um determinado assunto, que vai sintetizar, só que o seu objetivo é fazer com que ele sintetize. Opa, uma boa ideia. Ou então fazer um debate, né, em sala de aula. Como é que é possível fazer um debate no cálculo, professor Demerson? Fazer um debate, né? Trazer aqueles debates de novo, né? Isso tá me dando uma ideia aqui para os próximos semestres, né? Newton e Leibniz, né? Qual foi a estratégia que Newton utilizou e qual foi a estratégia que Leibniz utilizou e que esses dois entraram em choque porque os dois são considerados pais do mesmo assunto, mas trabalharam em momentos diferentes, em lugares diferentes, e chegaram à mesma conclusão e criaram uma briga entre eles. Um mandou carta para o outro falando que você plagiou o meu trabalho, não, foi você. Como não trazer esse debate para dentro da sala dela para mostrar quais são as estratégias utilizadas pelos dois? Ah, Demilson, boa ideia essa. Precisa de um tempinho a mais, né? Show, beleza. Tá? Porque tem alunos também que vão se. Eu vejo assim que tem alunos que eles são muito assim, alunos que precisam, são muito visual, precisa de desenhos, gráficos. Alunos que são muito formal, não, ele já pega, quando fala de teorema, papai, ele já faz a sua imagem ali, já pegou rapidão. Tem alunos que não, que precisa que você desenhe, traduz aquele teorema, traga uma aplicação, né? Ou então tem alunos que não entendem com você, mas do lado, quando o outro aluno, o colega dele ensina para ele, eu aprendi, por que o professor não fala assim? A linguagem dos pares, né? Então, a gente precisa também identificar e avaliar que isso é bom também. É bom que eles conversem entre si, né? Eu não posso ser só eu, o ator principal, o protagonista do ensino. Os alunos também, entre eles, pode ser esse protagonista de se ensinarem um ao outro, né? Os alunos que estão em ambientes em que os professores realizam essa avaliação de forma sistemática obtêm melhores resultados, né, nas avaliações externas, ENAD, por exemplo, né, do que os estudantes avaliados de forma somativa, que, sintetizando, é um tipo de avaliação pontual, que enfatiza os resultados e visa classificar, certificar ou selecionar, né? Já sabe dessa somativa, muitas vezes é o que mais a gente utiliza, né? Talvez pela praticidade
A gente está tão preso a esse negócio dos conceitos da praticidade que nós tínhamos uma dificuldade danada no nosso curso, foi essa questão da prática como componente curricular. Como colocar isso dentro das disciplinas, já que isso tem que ser uma atitude, o professor que está trabalhando, independente da disciplina, ele tem que ter essa atitude de que ele também faz parte dessa equipe, desse processo, cujo curso quer formar um aluno com esse perfil. E um dos perfis, uma das habilidades era trazer já desde cedo, em todas as disciplinas, o aluno pudesse entender a prática como uma componente curricular, o tal do PCC, né? Essa prática como componente curricular, nós tínhamos dificuldade, porque quanto que a gente vai quantificar isso? Tem que ter 200 horas, como é que a gente vai fazer? 15 horas. Aí tem alguns que criavam, nós vamos dar um semináriozinho aqui, né, e já vale 15 horas. Aí já prática como componente curricular. A gente ficou criando estratégia de algo que tinha que ser do própria atitude de nós, professores. Por quê? Nós temos essa dificuldade, queremos calcular. Como é que nós vamos calcular isso? Como é que a gente vai provar que realmente teve uma prática como componente curricular, né? Aí a universidade também tinha que dar essa resposta, tinha que aparecer lá que ele cumpriu realmente as 200 horas. Como é que a gente vai provar isso? Criamos, alguns criaram disciplinas, né? Essas disciplinas envolviam já a prática como componente curricular, e aí liberavam os demais que não conseguiam, né, trabalhar essa atitude nas suas disciplinas, né? Então, você viu que nós está ainda preso a esse negócio aí, somativo, né? É uma avaliação mais tranquila, né? Dá um ponto, soma e vamos que vamos, tá? Bom, agora, essa segunda parte, eu não sei como é que tá, se você saiu falando, se a gente pode abrir para conversa, não sei como é que tá isso aí, mas eu trouxe aqui algumas pérolas, né? Algumas pérolas que os alunos fazem nas nossas avaliações. Rodolfo, quer falar alguma coisa? Em fazer como você quiser, o diálogo, o que você quiser fazer, Tá bom. pode, bom? Então tá, nós vamos começar a partir de agora, então, cada um nas suas áreas aí, vamos ver. Ó, tem algumas avaliações, e eu participei da banca não, foi, da equipe que corrigia as questões das Olimpíadas de Matemática das escolas públicas. Olha, nós classificávamos as respostas dos alunos através de pérola, né? E uma dessas é esse gráfico aí, né? O aluninho, poxa vida, tem esse gráfico, já mostrou que o bichinho é bom de desenho, né? Desenhou uma mulher, né? Onde que a gente ia ter essa criatividade para desenhar, né? Mas aí tem essa pérola, tem essa aqui que está mais em branquinho, né? Por exemplo, considere a cônica da equação x ao quadrado mais 36y ao quadrado menos 4x igual a 32. Determine a sua equação canônica, seus elementos principais, foco, vértice e classifique-a. O menininho desenhou essa carinha e falou assim: você ganhou um descanso, professor. Vá corrigir a próxima prova. Aí a professora, obrigada. No próximo semestre eu corrijo sua prova novamente, né? Então são situações que a gente vê essas pérolas, e a gente via pérolas lá dos menininhos, a gente ria e falava, mas para aí, tem algo que fez esses alunos a responder dessa maneira, né? E aí a gente percebia, a gente buscava no enunciado, mas só que como essas questões, né, foram preparadas pelos professores, né, alguns professores bambambam, tal, né, não, eles não iam errar no enunciado. Então, mesmo que a gente questionasse lá, para aí, o menininho, com a lógica dele, ele escreveu certinho, porque tem algum problema nesse enunciado que leva esse aluno a fazer dessa maneira. Então, muitas vezes, nossas avaliações, né, escrita, estou falando da avaliação escrita aqui no caso, ela traz algumas coisas no enunciado e que, dependendo da resposta do aluno, vai evidenciar alguma coisa, né? Esse outro aqui desenhou uma mulher, o outro falou para a professora ir descansar, porque eu não ia conseguir mesmo, né? Então, nesse sentido, nós vamos fazer agora trazer algumas pérolas, né? E que eu também passei por algumas, e depois eu fiquei muito bravo comigo mesmo, né? Porque eu fiz o enunciado que deu chance ao aluno responder de outra maneira que eu não queria, né?
E muitas vezes a gente faz um anunciado, o aluno sabe que nós estamos trabalhando nesse conteúdo, ele já sabe que é sobre isso aqui. E a gente não escreve isso lá claramente. A gente quer que os alunos... É igual agora, na última prova que eu fiz com meus alunos do Cálculo 2, eu coloquei uma questão lá, eu errei ela. Mas os alunos poderiam falar assim, não, professor, essa questão está incorreta e tem que ser ou essa resposta, ou então o senhor cancela ela. Mas o que o aluno fez? Uma aluna, professor, essa resposta aqui, no lugar desse dx, não tinha que ser deteta? Eu falei, é verdade. Mas eu não quis falar para ela, você poderia resolver. Né? Eu tinha lá uma função que dependia de integral de uma função que depende de uma variável e a integral tinha que dar uma resposta de uma outra função que dependesse de outra variável. Então não tinha como, é só uma constante. Aí eu falei, é verdade. Mas ela poderia ter também essa liberdade, essa autonomia para dizer, essa questão está errada. Professor, eu não vou responder ela, anula essa questão. Por que eles não fazem muitas vezes essa atitude? Talvez muitas, e num concurso, se fosse num concurso, né? A gente vê aí muitos pedidos de revisão, de cancelamento, de anulamento de prova, de questões. E por que na nossa aula a gente não faz isso? Tem um bichinho aí chamado contrato, né? Contrato didático, né? Tem esse outro aqui, nas nossas aulas de cálculo, né? Se o limite de 1 sobre x menos 8, quando x tende a 8 é igual a infinito, então, ou seja, quanto maior o valor de x, essa divisão aí, né, vai tender a um número pequenininho, né? Mas aí está errado, né? É 8 deitado? Então, por conclusão, o limite de 1 sobre x menos 5, quando x tende a 5, é um 5 deitado. Então, aqui há uma carência, né, da identificação do que significa esse símbolo, né? Qual o significado dessa expressão matemática, né? O que ela representa, o que ela está dizendo aí, tá? Então, ficou só a parte do calcular, dar uma resposta. Então, se aqui é 8 de pé, deu 8 deitado, aqui é 5, então dá 5 deitado, né? Então, também alguma coisa é possível de ser evidenciada e não só uma atitude, né? Talvez a gente muitas vezes falasse, esse aluno aí é louco, né? Uma atitude louca do aluno aí. Não, coerência. Né? No processo analisando, de acordo com a conclusão dele, chega essa conclusão. Lá é 8 deitado, aqui é 5 deitado. Né? Então, muito cuidado também. Tá? São essas pérolas. E aí, diante dessas pérolas, nós temos alguns erros, né? Peguei aqui na internet e vi que tinha esses aqui. Isso é interessante, que dá muito de acordo com o que nós estamos trabalhando aqui. Então, ao a gente preparar nossas avaliações, muitas vezes eu estou falando isso da prova, até porque geralmente nós estamos nos cursos das exatas, tem muito prova, né? Mas tem outros erros que podem ocorrer também num seminário, né? O plágio, tem também outros erros que podem ocorrer também num debate, né? Na preparação de um debate, no trabalho em grupo, né? Na gravação de um podcast. Então, tem erros, aqui eu estou atualizando o que geralmente a gente faz, né? A maioria das nossas avaliações, né? Principalmente nas exatas, são escrita e são provas. Né? Então, aí, primeiro erro, enunciados ambíguos ou rasos. Como evitar? Estudante deve ter clareza do que é pedido. O que é isso? Enunciado ambíguos ou rasos. Nós vamos trazer algum exemplo aqui, uma pérolazinha. Tá? Questões sobre conteúdos que não foram trabalhados suficientemente. Então, geralmente a gente traz, né? Não, é bom que ele já vai aprendendo também, mas ali não é o momento. Então, tenha certeza que todo o conteúdo foi bem explicado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar se os conteúdos que você vai trabalhar nas avaliações, que você quer obter nas avaliações, você trabalhou todos eles. Tá? Os formatos de questões que os estudantes não conhecem, né? Geralmente estão trabalhando lá uma questão de múltipla escolha, tem um comando, né? Aí tem lá um objetivo da questão e depois tem as opções. E de repente você muda, trabalha com uma outra situação, traz lá um mapa mental, todo bonitão, manda ele fazer um mapa mental. Eu falei, epa, como é que eu faço isso? A hora da prova não é momento para surpresa. Isso pode confundir e desmotivar.
Linguagem excessivamente rebuscada ou enunciados muito longos, né? Enunciado muito longo faz o estudante perderem o foco, vai lendo, quando ele está dormindo em cima da prova, né? Então, cuidado com esses enunciados longos ou com palavra muito rebuscada, né? Escolha errada do instrumento em relação à habilidade que está sendo avaliada. Se você quer saber se seus alunos sabem jogar vôlei, é preciso observá-los em um jogo. Não basta perguntar, você sabe jogar? Em um questionário. Né? Então, tem instrumento que são utilizados incorretamente para avaliar uma determinada habilidade. Não serve para uma determinada habilidade. Então, por exemplo, enunciados ambíguos. Esse enunciadozinho aqui, encontre X, muitos deles aconteciam também a gente viu muito disso na prova da UBMEP, né? Nas questões das Olimpíadas, tem alguns enunciados ambíguos. Só que como era criança, né? E aí, não, você fez errado. Então, encontre o X. Onde é que está o X? Nesse triângulo. Está ali. Ele colocou. Ele está aqui. Então, tá certo? Ué, encontrou o X. A partir das medidas do triângulo retângulo abaixo, determine, utilizando o teorema de Pitágoras, determine o valor de X que satisfaça as condições desse teorema. Aí, ó. Agora, encontre X, está ali. Outra ambiguidade. Reduz as frações. Esse aqui eu vi esses dias no WhatsApp, né? Reduz a fração. O gurizinho colocou 5 sextos, bem grandão, foi reduzindo 5 sextos, 5 sextos, 5 sextos, 5 sextos. Tem pequenininho que 3 pontinhos que ele não conseguia ver. 3 quartos, 3 quartos, 3 quartos. Reduziu. Reduziu o que as frações? Reduzir em quê? Né? Reduzir no tamanho? Reduzir no valor? Reduzir em quê? Tá? Então, precisa também tomar cuidado, porque muitas vezes o aluno até sabe da resposta e pode estar agindo como como é que se diz? É rebelar. Quero falar para o professor, professor, eu sei que é a resposta que você queria, mas do jeito que está essa pergunta aí, essa resposta também serve. Tá? Falando de protesto. Aí outra aqui também, a expansão. Em vez de reduzir, expandir. Né? Esse aqui eu vi também. A mais B elevado a N. Ele abriu A mais B, aí depois o A mais B elevado a N, o A mais B mais longe um do outro. Expandiu, né? Expandiu esse produto aqui, essa potência de A mais B elevado a N. Então, aqui era para expandir utilizando o binômio de Newton, né? Então, tem que deixar claro. Tá? Por isso, nós vamos ver essas respostas. Está certo? Na ótica aí, pode estar certo, lógico. Expandiu. Em que sentido expandir? Tá? Então, tomar muito cuidado também com as nossas questões, tá? Nossos enunciados, né? Questões que dão margem a várias respostas, por exemplo, né? Marque com X as frases corretas. A água que bebemos não precisa ser tratada. Está correta? Se for água mineral não é tratada. Né? Será que é? Está correto. As pessoas, animais e as plantas podem viver alguns dias sem beber água. Só devemos beber água mineral, água filtrada ou água fervida. A água pode ser inodora ou não. Águas de cheiro. Então, ele vai marcar aí, né, o que está correto. Só que ele pode combinar as palavras aí e dar resposta, mas isso não vai dizer para o professor, ele sabe, né? Talvez uma estratégia seria, olha, as que você acha falsa, por que você acha falsa, né? Para verificar realmente se ele aprendeu algo relacionado a essas características da água, né? Esse assunto que está sendo tratado aqui em ciências, por exemplo. Essa outra questão com falta de clareza. A água faz parte da constituição dos seres vivos. Ponto. Em porcentagens diferentes de acordo com as espécies, idade e o órgão ou os estruturado corpo. Dê exemplo que não reforce essa ideia. Qual ideia? Percebe que não está claro. Né? E isso pode gerar confusão nos alunos e aí complicar também a nossa situação. Enunciado muito longo. Por exemplo, isso aqui foi enunciado para uma turma do 3º ano do ensino fundamental. Ó. Maria e sua irmã Cíntia foram ao shopping encontrar um presente para sua mãe Elizabeth.
Elas entraram na loja de doces, na loja de calçados, na loja de roupa, na loja de perfume, mas decidiram comprar uma bolsa. Havia muitas opções de bolsas. Maria queria a bolsa preta e Cíntia queria a bolsa caramelo. Resolveram, então, comprar a bolsa marrom. A bolsa custava 120 e as irmãs tinham 147. Elas podem comprar a bolsa marrom? Vai sobrar ou vai faltar dinheiro? Quanto? Então, esse enunciado é excessivamente longo, né? Poderia quebrar só, não precisaria toda aquela informação, aquele floreio, né? Então, muitas vezes a gente utiliza, né? Se as informações vão ser utilizadas pelo aluno para solucionar o problema, a questão, tudo bem, mas se não, só vai dar mais trabalho para o aluno, né? As informações, pode ter informações que nada acrescentam ao real problema. Uma criança no terceiro ano pode ainda estar consolidando o processo de leitura e com tantas informações poderia nem entender a resposta, a proposta. É igual também nós, né? Aqui eu coloquei a criança no terceiro ano, mas poderia ser nas nossas aulas, né? As nossas aulas também, alguns questionamentos que a gente faz, alguns enunciados aí que atrapalham, né? Por exemplo, vocês podem tirar muitas situações desses enunciados, né? Agora, muitos estão tendo isso, né? No AVA, lá, tem aqueles bancos de questões, né? Mas cuidado com o que você está pedindo. Muitas vezes, eu vi umas questões, muitas vezes escrevendo assim, escolha a opção. Integral, sabendo que integral de um texto lá, integral, é tanto, escolha a opção. Tinha lá, mas qual opção? Se eu escolher, escolha uma opção. Qualquer opção que eu escolher está correta, né? Porque mandou escolher uma opção, mas não me falou nada se essa opção tinha a ver com o problema em si. Ah, mas implicitamente o aluno tem que entender que realmente existe, né, uma situação. Não, mas você tem que se falar. Por que a gente não pode falar? Né? Por que a gente não pode falar? Deixar claro? Por que tem que ser um quebra-cabeça tá mesmo para entender o enunciado? Né? Então vamos lá. Questões com respostas aleatórias. De acordo com o estudado em sala no decorrer da unidade, verifique as afirmativas abaixo utilizando V para as verdadeiras e F para as falsas. Duas ou mais equações que têm o mesmo resultado são chamadas de equações equivalentes. Verdadeiro ou falso? As principais unidades de medidas de ângulo são o grau e o minuto. S igual a menos 2 é o conjunto de solução da equação 3x mais 5 igual a 5x mais 12. Uma equação é dita do primeiro grau quando o expoente da incógnita for x igual a x elevado a 1. Podemos dizer que o sucessor do número x é representado por x mais 1. Então, o aluno pode preencher os espaços aleatoriamente sem a preocupação de demonstrar o que absorveu do conteúdo. Lá, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Pode até jogar no bicho aí. Uma possibilidade seria solicitar que os alunos justificassem o porquê das alternativas falsas, né? Por que as falsas não são? Porque elas são falsas, né? Então, nesse sentido, com algumas dessas dicas, nós precisamos fazer também com que as nossas avaliações sejam momentos também de aprendizagem. Tá? Vocês precisam também compreender, o professor está sendo bem claro aqui, né? Tomar o cuidado para que, muitas vezes a gente quer complicar mais ainda, eu quero que ele entenda um determinado assunto, resolver uma equação, aí eu coloco lá uma questão e a resposta ele tem que somar o resultado delas para perguntar se esse resultado é um número primo. Ave Maria! Né? Eu lembro disso porque eu tinha essa tara, né, de fazer questão, de repente, quanto que dá a resposta? Pode dar 2 e 5. Então, eu colocava lá, a soma, a marca alternativa que indica que a soma dos valores encontrados é um número primo. Ele tinha que achar o 2 e 5, ainda tinha que somar esse 2 e 5 e depois avaliar se ele era primo. Numa mesma questão. E a gente faz isso muitas vezes para complicar, né? Aí eu lembro que lá falou, opa, não, para que isso, né? Se ele já respondeu, achou o 2 e 5 como resposta, porque eu quero que ainda soma, ainda pergunta se é primo. Então a gente tem essa ânsia aí de querer complicar mais ainda, e muitas vezes é simples, vamos ver se ele tá, o que a gente quer que ele saiba, né? O que a gente quer que os alunos compreendam. Né? Eu quero verificar se ele aprendeu a resolver essa equação. Resolveu? Beleza.
E deixar bem claro, né? A gente tem que ter também nas nossas avaliações os critérios, né? Uma pauta, né? Ah, o aluno chegou até aqui, fez isso. Um grande problema que nós estamos tendo agora é com relação às avaliações. Ela facilita para nós essas avaliações múltipla escolha, usando o AVA, que ele vai escolher lá. Alguns professores estão exigindo, me mande a resolução, né? Não basta só a resposta. Mas uns não. Ah, ele resolveu, beleza. Né? Ah, resolveu, tá bom. Aí você vai corrigir, não sabe se ele jogou no bicho, se ele pegou de alguém. Ah, mesmo que as questões sejam todas embaralhadas lá, mas a gente não sabe, a gente perdeu essa autonomia de estar dentro da sala de aula lá, olhando quem está fazendo e o que está fazendo e como está fazendo. Né? Então, nós temos que repensar as nossas questões. Eu tive que repensar. Não faz mais sentido cálculo integral. Os menininhos têm aplicativos que fazem isso. É até bom que utilizem. Então, o que eu tive que refazer? Utilizar o aplicativo tal, o Implot, GeoGebra, não importa qual aplicativo que você resolvendo essa integral, né? Como que você interpreta geometricamente esse resultado dessa integral? Resolva lá utilizando o aplicativo, construa o gráfico usando também o aplicativo, pode usar, mas eu tive que repensar as respostas, as questões, tá? Então, a gente também tem que estar aberto, correção da rota, corrigindo rota. Então, é importante que, além, e eu agora estou pensando nisso também, que a gente possa também ter uma oportunidade para o aluno fazer uma autoavaliação, para ele se sentir sujeito desse processo também. Tá? Então, a autoavaliação é importantíssima. Então, muitos professores, né, eu peguei essa citação interessante aqui, muitos professores não sabem planejar ou apenas planejam o conteúdo. Por isso, centram suas aulas no ensino de conteúdos. Os alunos nada ou quase nada fazem na sala de aula, né? Na hora de avaliar, procure identificar se o estudante é capaz de reproduzir mecanicamente o que foi ensinado. Né? Muitas vezes, é uma atitude que o professor está ciente disso. Tudo bem, você está ciente disso? Estou ciente. Então, tudo bem. Não é legal? Não vai trazer tantas contribuições? Pode ser que não, mas na ótica daquele professor que está ciente que realmente ele quer planejar em cima do conteúdo e que ele quer que os meninos consigam reproduzir mecanicamente, então ele está atingindo o objetivo primeiro lá, familiarizar e reprodução. Criatividade e aplicação não interessa muito. Né? Então, é uma escolha que você tem que fazer, tomando em conta que você faz parte de uma equipe e a sua escolha vai influenciar no trabalho dessa equipe. Né? Se eu deixar cair o bastão, a equipe é desclassificada. E eu tenho técnicas para entregar o bastão. O Brasil, por sinal, é a melhor equipe que tem a melhor técnica de entrega de bastão. Então, nós também aqui, nós precisamos formar uma equipe, né? Conversar mais entre os pares. Certo? Eu gostaria, né? Se alguém tem alguma coisa para falar, quero agradecer aí a paciência de vocês, né? A presença, né? E aí vamos agora conversar um pouquinho, né? O que vocês acham? O que vocês fazem? Alguém tem alguma experiência que possa estar até colocando para nós? Acho que nós temos tempo ainda. Eita, temos 20 minutos aqui, 10 minutos. 10 minutos ainda. Eu gostaria de falar.